Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre pincéis, tá? Se vocês acompanham já o meu trabalho, vocês já devem ter notado que eu gosto bastante de usar essas ferramentas, né? Eu falo bastante sobre elas, tem bastante trabalho feito com pincel e adoro os efeitos, né, que o pincel consegue atingir, que é algo que a caneta não consegue, tá? Então eu quero dar algumas dicas sobre pincéis para vocês, tá? Mostrar algumas marcas de pincéis que eu prefiro e também mostrar o básico, que é como preparar o pincel, como limpar o seu pincel, tá? Além de falar um pouquinho sobre tintas. Eu vou começar então mostrando um pouco dos meus pincéis preferidos, tá? As marcas que eu mais uso. Como vocês podem ver aqui, então tem os pincéis de ponta chata, os pincéis de ponta redonda, né? Os pincéis de ponta chata que eu uso para fazer caligrafia, letra alfabeto fundamental, né? Alfabeto humanista, a letra itálica ou letras góticas, tá? E esses pincéis de ponta redonda são os pincéis que eu uso para fazer caligrafia no estilo brush script, que é a mesma coisa que a gente faz com a caneta brush pen, tá? Então eu vou começar com esse aqui, que é um dos meus preferidos. Aliás, todos aqui são meus preferidos, mas esse é um dos primeiros pincéis que eu comprei e é um pincel que eu gosto muito para pintar paredes, tá? Isso é uma coisa até bacana de falar de pincel, porque de repente você gosta de fazer murais, já estou querendo pintar mais murais, fazer mais paredes, enfim. E eu percebo muita gente fazendo murais, pintando paredes com canetão, com caneta posca, enfim, né? E eu acho que boa parte disso é por falta de domínio da ferramenta, no caso, parte do domínio do pincel. O pincel não é tão barato, um pincel bom vai custar aí na faixa entre R$20, pode chegar a custar até R$100. Mas a diferença de comparar um pincel com um canetão, por exemplo, é que o canetão também não é barato, né? Uma caneta posca não é nada barata, custa 30, às vezes R$40, e ela acaba rápido, né? Essa é a grande questão. O pincel, mesmo que você pague R$100, é algo que se você cuidar vai durar para a vida toda. E a tinta que você compra, no caso de uma caneta posca que vem com uma tinta tipo acrílica, se você comprar um potão de tinta acrílica, isso aqui não é acrílica, isso aqui é guache, mas, por exemplo, tem potes de tinta acrílica desse tamanho aqui, e que você paga, sei lá, tipo R$10 e vai render muito. Então para pintar murais, por exemplo, eu acho que pincel é sempre uma ótima saída, tá? E eu uso pincéis também, óbvio, para fazer trabalhos em papel, né? A partir de uma certa escala, porque o pincel... A gente não tem pincéis de ponta chata, pelo menos, que suportam um tamanho muito pequeno, né? Eu tenho aqui um pincel que começa a partir do número 4, que é um pincel importado. Eu não encontrei pincéis nacionais de tamanho tão pequeno que funcionasse tão bem para ponta chata, tá? Então esse pincel aqui é um pincel, como eu estava falando, um dos primeiros que eu comprei. Eu gosto muito para pintar paredes, tá? Você vai ver alguns vídeos meus aí que eu estou usando esse pincel para pintar parede, tá? E é um pincel comprado, normalmente ele é vendido como pincel para tinta acrílica, tá? Então são cerdas sintéticas, tá? Então vai funcionar com tinta à base d'água, não funciona muito bem com tinta à base de solvente, tá? Então, como o Vitor falou no vídeo dele de Sign Painting, né? É um pincel que, se eu colocar aqui os moldes sintéticos, não funciona tão bem, mas para tinta à base d'água ele é muito bom. Então esse é um pincel da linha System 3 do Daler Rowney, tá? Que eu acho muito bacana, você encontra em algumas lojas no Brasil. Esse pincel é um pincel que eu comprei para fazer o workshop, o retiro caligráfico do John Stevens em 2016, que é dessa marca Winsor & Newton, tá? Então também encontra por aí. Eu comprei lá fora, mas acho que até encontra aqui, que essa marca é vendida no Brasil também. Essa série 995. E esse pincel é uma marca que eu adoro, que é o Rafael, dessa série Caerel. Eu acho que a marca é Rafael e a série é Caerel. Todos são de cerdas sintéticas, mas o bacana desse pincel é que, como eu falei, esse é o número 4. É o melhor pincel que eu já testei para um tamanho tão pequeno, assim. Então, para letras menores com o pincel, eu uso esse aqui. Que pincéis nacionais, Jackson, mas e pincéis nacionais? Está falando só do importado. Então, essa linha da Condor, essa linha 424, eu gosto muito também. Mas tanto essa linha quanto qualquer outra linha de pincéis nacionais que eu já testei, para pincel chato, o menor tamanho que eu achei decente foi tamanho 10. Abaixo de 10, eu acho que ele não fica a ponta tão chata, ele não faz letras
letras tão delicadas. Então, eu gosto muito dessa linha. O tamanho 16 dessa linha é um dos meus preferidos, eu já usei muito, uso até hoje, tá? Mas então assim, essa linha eu indico de tamanho 10 para cima. Aí também é um preço bem acessível e uma linha muito boa. Isso falando de pincéis de ponta chata. Claro que tem uma infinidade de modelos e marcas, eu estou mostrando o que eu mais uso, tá? De pincel de ponta redonda, os meus preferidos são normalmente os importados. Esse aqui que é o Trek, né, da linha 6150, não sei se é assim que pronuncia, enfim. É um pincel muito bom de ponta redonda que eu comprei no site gringo, mas entregaram aqui no Brasil. Também tem dessa marca aqui que é do Winsor & Newton, comprei em São Paulo esse pincel, numa loja também de materiais artísticos. Tem esse outro aqui também que é da Rafael, Cairel também, que todos normalmente é vendido ou com pincéis para tinta acrílica ou às vezes com pincéis até para aquarela, tá? Esse é muito bom também. Mas falando de pincéis nacionais novamente, né, para saber uma opção mais acessível, você vai poder encontrar isso aqui, ó, que é um pincel da Ceramic, dessa série 705, que eu testei, é uma linha muito boa, tá, de pincel nacional para ponta redonda. E também essa outra linha da Ceramic, que é a linha 311, então 705 e a linha 311 também são pincéis muito bons, assim. Eu costumo fornecer esses pincéis no curso que eu dou, no workshop que eu dou, que é caligrafia com pincel. Eu costumo fornecer esse da Ceramic, tanto ponta redonda quanto ponta chata, que também é uma linha bacana, tá? Uma coisa importante falar, eu gosto de utilizar pincéis de cerdas longas ou intermediárias, ou médias, como essas daqui, tá? Não gosto de pincéis de cerda curta, você pode explorar mais os recursos do pincel. Uma coisa que eu aprendi lá em 2012 no workshop com o Luca Barcelona é: se você vai utilizar pincel, aproveite os recursos que o pincel lhe traz e não tente emular uma caneta com pincel, que é algo que eu fiz quando comprei esse aqui lá atrás. Hoje eu uso para misturar tinta só, mas é um pincelzinho de cerda mais curta, porque como não tinha controle de pressão do pincel, você tende a querer fazer algo que faz com a caneta, que é manter sempre a mesma espessura. Eu acho justamente o contrário. Aproveite que está com o pincel e pode trabalhar com pressão, que vai te dar muito mais possibilidades. Explore a caneta com os recursos que ela dá e explore o pincel com os recursos que ele dá. Não tente emular, não tente fazer o que você faz com o pincel com a caneta e não tente fazer o que você faz com a caneta com o pincel. Eu acho uma dica bem válida. E talvez você tenha notado que todos os meus pincéis de ponta chata, eles ficam super abertos, assim, né? Ele fica meio que um leque, assim. Por que ele fica assim? Que a maneira que quando eu lavo o pincel e quando eu limpo esse pincel aqui, eu limpo com um sabão, é algo que eu vou mostrar no final desse vídeo, como é que eu limpo esses pincéis. Mas eu sempre deixo as cerdas bem abertas assim, que é para trabalhar com ele o mais fino possível, tá? Então é uma dica muito bacana, que eu havia aprendido já com o Cláudio Gil, em algum workshop de capitais romanas que eu fiz com ele em 2013, que ele já tinha comentado que era uma técnica do John Stevens, e quando eu fui fazer o retiro caligráfico com o John Stevens em 2016, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, ele passou justamente essa técnica de limpeza do pincel e deixar as cerdas bem abertas, assim. Que é algo que você leva um tempo quando você termina o trabalho. Então, precisa cuidar, para cuidar bem, com bastante carinho dos seus pincéis, e ele vai retribuir para vocês, bacana, tá? Outra coisa importante falar, os pincéis de ponta chata, eu costumo trabalhar com eles. Dá para trabalhar com tinta mais líquida, com tinta mais grossa, né, também, com ambos, assim, mas eu gosto de explorar com os pincéis de ponta chata, eu gosto de utilizar tinta gouache, né? Como por exemplo dessa linha aqui da Talens, que são uma marca, é uma linha profissional da Talens, muito boa, tá? Então, tinta gouache. Também você encontra em forma de tubinho, em forma de vidrinho, né? Em forma de bisnaga, como essa aqui também, tá? Então sempre é uma tinta pastosa que você tem que preparar ela para trabalhar. E também para quem está começando, nada melhor do que comprar um potão desse aqui, que é um gouache escolar, que é super barato. Dá para gastar bastante e vai sair bem barato essa sua prática com o pincel, tá? Eu indico bem essa aqui. Também eu utilizo tinta acrílica, que normalmente também, como falei, vem num potão parecido com esse aqui, mas é tinta acrílica. Ou também dá para comprar em bisnagas, como vem essa tinta gouache aqui, tá? Eu vou botar para vocês o link de tudo que eu estou falando logo abaixo do vídeo, para vocês poderem conferir essas tintas, esses pincéis, enfim, tá? Mas então eu trabalho com esses pincéis de ponta chata para gouache ou para tinta acrílica. Para esses pincéis de ponta redonda eu costumo trabalhar com tintas mais líquidas. Dá para ser nanquim, dá para ser tinta de caligrafia também, que é uma tinta bem líquida. Eu adoro usar tintas de aquarela, como essa aqui, Ecoline ou Aqualine,
que eu gosto do efeito que elas dão. Eu vou fazer a demonstração no papel para vocês como é que eu uso os dois pincéis e justamente essas tintas que eu vou utilizar. E antes de começar a escrever, acho que nada mais justo do que eu mostrar eu preparando essa tinta guache para poder escrever com ela, que é uma coisa que eu tinha bastante dificuldade no começo. Vamos lá? Para utilizar pincel, eu indico para vocês, eu tenho esse